Boa tarde. Agora conosco está Gabriel Luiz Martins Lemos Leite, naturólogo, consultor em permacultura, agricultura, biodinâmica e sistemas sustentáveis para assentamentos humanos. Ele vai desenvolver toda a sua capacidade, sua experiência sobre a permacultura, e antes vamos a falar sobre as questões que estão muito vinculadas à biodiversidade, à ética, à ecologia e ao desenvolvimento humano, que é um pouco diferente ou um pouco contraditório a vezes com o que todo mundo conhece como o desenvolvimento sustentável. Estamos então aqui com Gabriel, para que ele nos conte um pouco, antes de começar as perguntas, sua experiência, sua forma e a maneira que entrou neste tema tão importante. Boa tarde, Gabriel. Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Eduardo. Obrigado. Boa tarde, espectadores. Então, nos conta como surgiu essa ideia de você trabalhar nesse tema, que é um tema bastante específico. Como foi que você se iniciou, como você se interessou nesse tema? Bom, Eduardo, desde pequeno eu sempre tive uma conexão com a natureza muito forte, e eu acho que a minha entrada mesmo nesse mundo se deu após uma ruptura que eu tive na minha vida, que foi a morte da minha mãe, aonde eu busquei novas formas de compreender a vida e algo que me desse um arcabouço emocional que me gerasse uma fé. Então eu entrei pelo caminho espiritual, eu meditava, enfim, conheci o budismo e tudo mais, até que eu decidi, por não saber o que fazer da vida naquela pressão dos pais, em tentar uma carreira nova, uma faculdade nova, que é a naturologia. E dentro da naturologia eu entrei em contato com a terra, de fato, e me interessei bastante pela natureza, ainda mais, e enfim, depois me formei em naturologia e fiz a minha especialização em terapias ayurvédicas, também sou pós-graduado em agricultura biodinâmica e trabalho há 8 anos dentro de fazendas, sítios, na manutenção e na formação de um assentamento humano sustentável. Perfeito. Então, eu ia começar a tentar de buscar tu conhecimento nessas questões, para que o espectador conheça um pouco mais de tudo isso e, à vez, obviamente, se interesse por el tema e esperamos que seja por outros caminhos da maneira que você se interessou. Vamos a começar falando sobre a formação físico-química do nosso planeta, da Terra. Não vamos falar de outro planeta, vamos falar do nosso, que está próximo, estamos pisando nele. Que, aliás, é um assunto extenso, eu vou tentar resumir. O nosso planeta, ele tem algumas características bastante notáveis dentro da evolução do cosmos, e 2 delas que eu citaria, antes de começar propriamente a evolução fisioquímica da Terra, é que o nosso planeta ele atingiu um equilíbrio através da captura de um corpo, que é a Lua, que faz com que o magma internamente, criando atrito com substâncias mais rochosas, cria um campo magnético. Esse campo magnético protege as radiações super intensas do Sol, que não deixariam que a vida, o DNA, evoluísse. Então essa é uma característica bastante notável da Terra. E que é a primeira característica que propicia um ambiente para a vida. Sobre a formação fisioquímica da Terra, resumindo assim e tentando não ser simplório demais. No começo da Terra, ela era muito quente e menos densa. Conforme o tempo foi passando e a Terra foi esfriando, foi havendo então uma crosta, né? A crosta foi formada
E essa crosta, ela estava muito... ela sofria muito intemperismo, no caso, que era, ou seja, vulcões em erupção que jogavam mais elementos, dentre eles vapor de água, na atmosfera. E com o tempo, e esses vulcões e mais uma série de variáveis, os elementos, aqueles mesmos elementos que existem na tabela periódica, estavam livres no ambiente de forma que eles pudessem, através também das chuvas que começaram a cair por causa da saturação de vapor d'água, eles começaram a poder interagir de uma forma mais organizada. Então, antes existia um caos de elementos, esses elementos se soltavam das pedras com a chuva e com o sol, e foi o que é chamado de sopão, que eu acho que não é um termo muito bom. Mas, enfim, nesse sopão, alguns compostos orgânicos de carbono, eles, como uma bolha de sabão, que é lipídio, são gorduras, então, finalmente, esses compostos orgânicos, eles criaram uma espécie de uma bolha de sabão por conta de algumas características físicas dos lipídios. Então, dentro dessa bolha, foi separado um ambiente interno do externo, que era o caos de elementos. E dentro dessa bolha, começaram a acontecer fenômenos fisioquímicos cada vez mais intrincados, dando origem, então, às primeiras bactérias vivas, que eram chamadas de metanógenas. Bom, nessa época, o ambiente terrestre, a atmosfera terrestre, era extremamente saturada de metano. E metano é um composto carbônico. Então, essas bactérias, elas, durante muitos anos, se espalharam, aliás, muitos anos, bilhões de anos, se espalharam por todo o ambiente hidrográfico e litosférico, ou seja, mar e crosta. E, então, através da alimentação dessas bactérias, elas sintetizavam esse metano e soltavam dióxido de carbono, por conta da alimentação delas. Então, a partir do momento, e isso é extremamente interessante para a gente pensar o ponto que a gente está hoje em dia, a partir do momento que as bactérias que estavam no planeta consumiram todo o metano, elas criaram a sua própria extinção em massa, porque não havia mais metano para elas consumirem. Então, houve a primeira grande extinção em massa das bactérias metanógenas e dando origem a uma nova bactéria, que era a cianobactéria, que aí já assim começou a sintetizar do dióxido de carbono, pegando o elemento carbono para criar o seu corpo e soltando o dióxido, né, o oxigênio. Então, com isso, com esse processo, formou-se, depois de muito tempo, a camada de ozônio, estou simplificando bastante, que impede outros tipos de raios solares de entrarem na Terra, promovendo, então, a vida que começasse como a gente conhece ela hoje. Tudo bem. Então, a vida como la conhecemos hoje, como é esse fator? Como se desenvolve a vida e a importância nesse meio do homem e o meio com o homem? Por favor, você poderia explicar alguma coisa? Claro. E para explicar essa pergunta, Eduardo, eu gostaria de colocar rapidamente sobre a teoria de Gaia. Essas coisas que eu falei antes estão relacionadas com a teoria de Gaia, e a teoria de Gaia, para quem não sabe, foi criada por um inglês, James Lovelock, e esse inglês, o James Lovelock, ele era parte da NASA, e ele estudava métodos de descobrir vida em outros planetas, baseado no que é a vida na Terra. E aí, observando a atmosfera de Marte, ele observou que, enfim, depois de toda uma série de estudos, que o planeta Terra, ele é um organismo vivo em si só. Então, ou seja, a vida não é característica de indivíduos isolados. A vida é característica de planetas. Para a vida existir, um planeta tem que ser vivo. Tá, vivo. O que é vida? A vida num sentido de um sistema fechado, como o nosso corpo, fechado por membrana, que recebe energia de fora,
processa energia internamente aproveitando ao máximo essa energia e excreta somente o que realmente não consegue ser usado. Então o planeta é mais ou menos assim. Os raios de sol entram, as folhas verdes processam esse capital energético do sol, formando novos produtos, novas formas de vida. Então James Lovelock, ele percebeu que existe um sistema de homeostase no planeta, ou seja, a vida e a biodiversidade que existe, ela controla os processos fisioquímicos da Terra. Então, assim, pensando nesse sentido, quanto mais biodiverso for um ambiente, e o planeta Terra ainda é super biodiverso, mais facilmente ele vai conseguir sair de um processo de doença, de um problema, porque ele tem muitos pontos que podem influenciar positivamente. Vamos dar um exemplo disso para tornar mais fácil do amigo espectador entender. E eu vou me prestar de um exemplo muito cabível, na minha opinião, que é o seguinte. Uma floresta e uma plantação, uma monocultura, ou seja, uma única espécie de uma planta. Dentro da floresta, aonde as árvores estão distribuídas, se a doença de uma espécie dá em uma árvore, por exemplo, afeta uma árvore, existem muitas outras árvores e muitos outros seres ali, entre essa árvore e a próxima árvore da espécie dela, fora todos os compostos químicos do ar e da terra, que não vão permitir, no caso, que essa doença se espalhe para uma outra árvore daquela espécie. Numa monocultura, por exemplo, se você tem um monte de pés de mamão, e um fica doente, é muito mais fácil disso se espalhar para todos os outros, até mesmo porque a terra vai estar pobre, porque não vai ter toda aquela riqueza de vida. Então, a biodiversidade ela é extremamente importante para a evolução do homem, justamente porque o homem é o topo de uma cadeia de 4 bilhões e meio de anos de evolução do planeta, aonde, agora eu vou falar bem antropocentricamente, aonde nós somos o cume da escalada da vida. A vida na Terra ela nunca morreu de fato. Espécies morreram, mas a vida mesmo nunca cessou. E o ser humano é o cume dessa vida, tendo desenvolvido em seu corpo um arcabouço biológico capaz de suportar, digamos assim, uma mente e podemos dizer até, por que não, um espírito ou uma alma ou alguma coisa maior que nos dá o seu alento. E a própria civilização, sociedade humana, se encaixa dentro dos processos cíclicos da Terra. Um exemplo disso, que a gente até estava comentando, é que o planeta Terra é formado de 70% de água, assim como o nosso corpo. Os rios e veias do nosso corpo poderiam ser representados como os rios do próprio planeta Terra, e assim por diante. Tudo bem. Então deduzimos que assim mesmo nós estarmos no topo dessa pirâmide, que seria a máxima evolução da Terra em 4 bilhões e meio de anos, nós teríamos que ser os mais responsáveis em isso. Porque nesse topo nós temos inteligência. A partir desse princípio e de lo que estávamos falando, de lo que eu estou colocando, qual é o papel em toda essa diversidade do homem e se ele está, como você falava, da monocultura e dos estados naturais da biologia, das biotas, onde elas têm seu próprio sistema de defesa, podemos dizer de que infelizmente ela não se pode defender de maior predador que o homem. Se falou de pragas. Para as pragas, que são um elemento natural que lhe aparece, que faz parte dessa biologia, dessa biodinâmica, ele é capaz de defender-se. Mas ele não é capaz de defender-se da serra elétrica, do matamento, das queimadas. Ele não se pode defender dos rios
que também têm seu sistema biológico de purificação permanente da água. A própria fauna que contém a água é parte dessa oxigenação e dessa limpeza permanente que a água tem. Até a parada, a que parece parada não está parada porque é um ciclo de água. Então, como está então esse homem que está no topo dessa pirâmide de evolução, nessa biodinâmica, dentro de toda essa biologia, ubicado como homem, se ele está al serviço ou é parte dessa biologia, dessa biodinâmica, se ele é parte porque ele tem esse temperamento ou essa necessidade de ser algo que dentro dessa biodinâmica não pode ser defendido. Ou seja, ela não pode defendê-la. É o homem que somente pode defendê-la ou protegê-la. Qual é essa visão tua sobre essa questão? Essa é uma pergunta extremamente pertinente e eu gosto muito de uma ideia mesmo que o Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, agricultura biodinâmica e tudo mais, ele fala que o homem é o jardineiro do planeta. Porque o homem ele pode, através da sua consciência, moldar o planeta positivamente e acelerar a evolução de um ambiente ou destruí-lo, desacelerar. Nesse caso, ele não seria o jardineiro. Então, o que acontece hoje em dia é que nessa etapa civilizatória que o ser humano está, e assim, falando de uma forma mais simplificada, porque esse é um tema extremamente abrangente, existe um paradigma de vida hoje hegemônico, ou seja, mundialmente espalhado e aceito, que é a visão do capitalismo, a visão antropocêntrica, ou seja, a visão apenas humana, de que a natureza é nossa serva. Essa visão começou com Francis Bacon no século XVIII e evoluiu bastante. E ao observar a natureza e todos os elementos que têm um papel intrínseco para o equilíbrio da natureza e para a sustentação da sociedade humana, ao observar esses elementos naturais como recursos da natureza, já está implícito nessa ideia de recursos da natureza, não estou negando isso, porque a gente vive com esses recursos da natureza, mas a própria observação filosófica da natureza como um recurso exige que tenha alguém para consumir esses recursos. Então, isso faz da nossa sociedade uma espécie de um parasita, porém não na visão positiva, porque um parasita na natureza ele é positivo. Enfim, não vou entrar nesse termo agora. Ele é negativo se ele tiver a população dele estiver muito grande. Então a visão de recursos do ser humano faz com que a gente se sinta cômodo demais e muito tranquilo, sem pensar na forma com que a gente usa a natureza e os recursos naturais para a expansão exponencial somente da civilização humana. Então, dentro daquela homeostase que falávamos antes, cada indivíduo, desde a formiguinha que está embaixo do nosso pé, a gente nem vê, até a sequoia gigantesca passando pelo ser humano, por todos os animais, cada elemento da natureza tem um valor exatamente similar ao outro perante a natureza, não perante o ser humano. Perante o ser humano é o bambambam. Então, e aí já entrando um pouco na questão da bioética, ao observar os recursos naturais como recursos para o nosso crescimento exponencial, a gente, o ser humano permite com que haja um crescimento exponencial da civilização humana num planeta que é finito em seus recursos. Então, em 2009, mais ou menos, a gente, segundo análises e dados de várias instituições
mundiais, em 2009, mais ou menos, a gente tocou, com o crescimento da população, a linha que não pode mais, que não poderia ser passada em relação aos recursos. Ou seja, se a civilização humana saísse do planeta agora, as catástrofes viriam mesmo assim por conta da antropização do ambiente. Então, nesse sentido, é muito importante que o ser humano e principalmente o sistema educacional ensine desde do berço, de quando somos apenas crianças, um ensino muito bom e profundo de biologia e conciliado ao ensino dos valores éticos. Então, quando nós sabemos que somos simplesmente um condomínio de bilhões de células e que mesmo o nosso DNA não é tão importante assim dentro do nosso corpo. Hoje em dia já tem uma nova teoria que chama hologenética, que diz que a genética das bactérias dentro do nosso corpo são extremamente importantes para a evolução. Então, nós somos um condomínio de pequenos seres que vivemos aqui agora, assim como a sociedade humana é um condomínio de pequenos seres que vivem num corpo maior que a Terra. Então, quando a gente tem a noção e aprendemos isso, conseguimos então sentir-nos realmente parte da teia da vida. Então, para que o ser humano possa realmente sair desse estado de crise, eu acredito que muita coisa tem que mudar, mas a educação das nossas crianças em relação à biologia e à ética tem que ser mais unida. Não sei se eu saí um pouco do tema. Não, está perfeitamente. Está no tema como é necessário que o telespectador conheça toda essa complexidade, porque não deixa de ser uma... Por um lado é uma complexidade, por outro lado é uma coisa simplíssima. Não é tão complexo. Se lo faz complexo, mas não é complexo. Ou seja, existe dentro da biota, dentro dessa biologia, dessa biodinâmica, uma razão que está perfeitamente clara, não é complexa, é clara. O homem, por seus interesses, você falava da questão que a civilização, entre aspas, podemos colocá-la entre aspas, a civilização, porque se não entendeu que para que a civilização fosse civilização, ela necessitava compreender realmente toda essa dinâmica biológica, toda essa dinâmica fisioquímica que tem o planeta e o homem dentro de tudo isso. Quer dizer que eu questiono muitas vezes o que se chama civilização, porque ela não chegou a ser uma civilização, justamente porque não está entendendo sua função dentro de toda essa biodiversidade e a biodiversidade dentro dele, própria até. Então, esse processo tido como civilizatório foi o detonador de todo esse grande... porque nós temos um grande passivo. Você acaba de falar que em 1990 que nós chegamos ao limite, que era de suportar... 2009. 2009 nós chegávamos ao limite da capacidade de suporte da Terra. Isso. Mas na realidade também é relativa, porque nós chegamos ao 2009 no top da capacidade de suporte do planeta, porque nós temos uma grande quantidade de habitantes do planeta que consumem apenas lo necessário para poder continuar sua vida com má qualidade, sem contar os milhões que morrem de fome por desnutrição. Quer dizer que o 2009 é o limiar de algo que está instalado, mas não é alguma coisa que deve ser considerada como humana. Se não a consideramos como humana, como um suporte humano, nós estamos muito antes do 2009. Então, nessa questão, nessa contradição,
que estamos colocando na questão civilizatória, que podemos dizer que começou com na era industrial. Começou antes, já em 1400, 1500, aí quando já os feudos estavam começando a organizar para adueñarse de mais capacidades tecnológicas e conhecimento. Mas, na prática, começa em 1800, 1850, com a Revolução Industrial. De lá para cá, se nós falamos de suporte, o suporte poderia ser melhor, do ponto de vista humano, e poderíamos dizer que até melhor de lo que estamos hoje, se tivéssemos uma inteligência que nos permitisse dizer o que devemos consumir, para que devemos consumir, e a outra questão é como nos dividimos aquilo que temos que consumir. Então, segundo tua opinião, por todo o que você explicou, por tudo o que você ha estudado esta situação, se vê perfeitamente que você ha estudado muito bem, qual seria, de que maneira podemos qualificar uma saída a esse problema, que seriam dos problemas. O primeiro, resolver o passivo acumulado, que é muito complicado e difícil de resolver, porque, ao contrário, nós continuamos poluindo as águas, a terra, continuamos poluindo o ar, continuamos desmatando e com justificativas que se chamam o desenvolvimento. Então, nós temos duas coisas. Por um lado, desde 1850, que foi aquele processo da industrialização, onde se multiplicou a população pela necessidade que tinham naquele momento os grandes donos do mundo, são outros, mas continuam a mesma coisa. Até este momento, teríamos que resolver esse passivo, mas nós temos que anticiparnos a los problemas que se está criando con esa historia del desenvolvimento. ¿Qué es eso del desenvolvimento? Eu não tenho a menor ideia, dúvida de que você tem uma explicação para isso. Seria bom que os telespectadores, que os espectadores conheçam qual é a tua opinião por tudo isso que você relatou. Chegamos a um ponto, de aqui para frente, o que fazer? Na prática, sim, na prática, não é na prática da pessoa, não, porque prática... na prática global, na prática das políticas públicas, na prática, você falou de uma educação. Por que não se coloca isso na educação? Já sabemos que como se levou desde 1980 a hoje a educação ambiental está sendo questionada, não deu resultados. Foram resultados do dia a dia, do toque, a torneira que não tem que pingar, a latinha que tem que ser reciclada, mas aumentou a produção de papel, aumentou o consumo da água por a própria indução e por a própria promoção do consumo, porque uma camisa, se eu tenho 6 camisas, eu poderia ter 3 camisas, em cada camisa eu gastei pelo menos 2.000 litros de água. Então, a educação, você falou da biológica, que eu acho que se o indivíduo conhece antropologia e biologia, se resolve a metade do problema. Mas nós estamos em um momento. Então, neste momento, o que fazemos? É difícil de responder. É difícil, é bastante sistêmico. Começa pela palavra desenvolvimento, né? Porque o prefixo des já mostra um não, né? Então, a palavra desenvolvimento, em sua etiologia, já é uma palavra, assim, de duplo sentido, né? Eu vejo que isso é um sintoma de uma cisão entre... Aí eu já vou entrar num assunto mais delicado, assim. Eu vejo que isso faz parte de essa falta de compreensão, essa dificuldade de
de perceber as coisas na sua clareza, de perceber como é simples as coisas, né, ao contrário do caminho que a humanidade como um todo pegou, eu acho que isso tem relação com uma cisão entre mente e coração. A nossa mente, que foi muito estimulada por todo esse processo de industrialização e consumo, ela não consegue entender coisas que o nosso corpo, que o nosso coração sentem com facilidade. Na prática, eu vejo que a primeira coisa é o ser humano perceber que ele não é o único que tem direito a viver com saúde no planeta, embora mesmo assim a gente vê uma pessoa na rua e, né, vira a cara. Então, mesmo dentro da civilização humana, a gente não tem a questão do cuidado uns com os outros, em geral, quem diria com o resto dos seres que existem. Então, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Eu vejo que eu trabalho com permacultura e a permacultura está dentro da questão da sustentabilidade, entrando nesse assunto, deixando a permacultura um pouco para o lado. Na minha opinião, eu estou cansado de ouvir sobre sustentabilidade, me enoja a maioria das coisas que eu escuto sobre sustentabilidade, porque a sustentabilidade é vista em termos da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade da população humana. E na verdade, a sustentabilidade, na minha opinião, deveria ser vista como as possibilidades de sustentação da vida, da continuação da vida na Terra. Porque o ser humano vai cair num buraco, já caiu, está despencando, mas vai bater lá no fundo. E não tem água, não, tem coisa... E é o oposto de pensar que a sustentabilidade econômica, nesse viés, pode fazer alguma coisa para a manutenção da nossa sociedade. Se a gente não transformar profundamente a nossa visão de sustentabilidade econômica, mesmo porque eco vem do grego oikos, casa, e nômico vem de nomos, que é administração, nós não sabemos administrar os elementos da nossa casa. Então a própria palavra economia também já vem com várias questões, né? Economia e ecologia tem a mesma raiz de oikos, casa. Então é como nós conhecemos e administramos a nossa casa. A nossa casa como o ambiente onde vivemos, com a água, com o ar, com o fogo, com a terra, com tudo. Os produtos que nós consumimos, sustentáveis, produtos sustentáveis, ainda vêm da natureza. Então, na minha opinião, de nada vale a palavra sustentabilidade se por trás dela não vier toda uma percepção profunda sobre a ligação que o ser humano e a sociedade humana têm com o planeta. Trazendo agora a questão da permacultura. A permacultura vem de perma, permanente, e cultura, de sociedade. A permacultura, ela surgiu na década de 60 com Bill Mollison, que morava na Austrália. Ele era pescador, dentre outras coisas. E ele percebeu já na década de 60 que o oceano já não era tão fértil, não, tão abundante em peixes, e que a terra também já não estava, o solo já não estava mais tão rico quanto era antes. E ele criou uma forma de design de assentamentos humanos observando a natureza, observando uma floresta, que era aquilo que a gente já vinha falando antes. Então, uma floresta, ela é um sistema fechado, como o nosso corpo, como o planeta. Todo o insumo da floresta, por exemplo, a luz do sol, a água entra, a luz do sol alimenta a folha alimenta um animal, o animal excreta no solo, que já tem mais um monte de folha, e aí tudo isso gera uma decomposição, que gera um processo de vida, e a própria floresta, a própria árvore, se alimenta da própria folha que ela deixou cair ali. Então isso é um sistema fechado.
A energia entra e se cicla lá dentro e sai somente o que realmente não pode ser usado. O grande problema da nossa população, resumindo, por exemplo, grandes cidades, polos urbanos, é insustentável em si só. Por quê? Porque nas grandes cidades vivem uma população que geralmente tem uma renda maior do que as populações do entorno, né, de cidades interioranas. Só que tudo o que vem de insumo para a cidade, alimento, água e tudo isso, precisa vir de outros lugares à volta. E como a cidade é super condensada e concentrada, então tudo isso tem que vir de outros lugares para a cidade, e a cidade consome tudo isso e gera um lixo excessivo em vez de reciclar, de colocar tudo de volta no sistema, e isso está acabando com principalmente as imediações da cidade, colocando o social ali em risco. Enfim, a questão também do consumo do petróleo, do combustível fóssil, para trazer insumos para a cidade. Então, primeiro ponto. Agora, por exemplo, na visão da permacultura, que visa criar ambientes sustentáveis, segundo o Bill Mollison nos ensinou a observar uma floresta, o que nós faríamos? Por exemplo, na permacultura, teríamos cidades menores, não tão distantes, mais próximas, produzindo biorregionalmente o seu próprio alimento para se suprir sem o uso de combustíveis fósseis e tudo isso. A água, por exemplo, seria reciclada dentro da nossa casa. Você captaria a água de um sistema de chuva, de uma cisterna, né? Uma cisterna, uma bacia, uma caixa d'água que capta a água da chuva. A água passaria pelo uso diário da casa e sairia por uma horta. A horta geraria comida já para casa. O resto dessa horta você já faria uma terra nova, assim como uma floresta. Então, esse paradigma da permacultura, ele visa criar conexões em rede entre todos os pontos de uma cidade, de uma casa, ou até mesmo da vida. A permacultura, ela não precisa ser só colocada em ação dentro da sua casa, no meio urbano ou rural. Por exemplo, um dos preceitos da permacultura que pode ser bastante usado para qualquer coisa na nossa vida é menos utilização de energia e máxima eficácia. Ou seja, sempre que você for sair para fazer alguma coisa, você já vê tudo no caminho que você poderia fazer para ir numa vez só. Mas é isso, a permacultura visa a optimização, a maximização dos processos energéticos dentro de um ambiente. Então, na permacultura a gente constrói um sítio, por exemplo, a gente faz um design num sítio, onde tudo o que for lixo vai ser insumo para um próximo fenômeno que estiver acontecendo ali. Então a permacultura, eu posso explicar um pouco melhor? A gente tem tempo? Claro, claro. Então, dentro da questão da sustentabilidade, que é o quê? A sustentação dos processos fisioquímicos da terra para que ela possa manter a vida. A permacultura, ela é uma forma de você criar cidades, criar uma sociedade, imitando a forma com que a natureza já faz isso. Só que uma coisa para ser ressaltada é que a permacultura, ela é baseada em sistemas tradicionais de cultivo de alimentos, por exemplo. Então, o Bill Mollison, ele analisou as pessoas que plantavam e viu, então ele cortou aquela planta, só que ele não queimou a planta, ou ele não, como na cidade acontece, não pega e corta uma árvore de um prédio e joga na caçamba. Não, deixa aquilo na terra ali para decompor e voltar para o ciclo da terra. Porque o ser humano, ele tira e não devolve. E aí os bens da natureza, os elementos da natureza viram recursos para o crescimento humano, só que logo, e ainda mais hoje em dia com a obsolescência programada, esse recurso, por exemplo, como um computador que você comprou agora, daqui a 3 meses você já joga fora. Então esses elementos que estariam organizando, equilibrando toda a vida da Terra, ficam presos como um passivo, né? Um passivo ambiental. Ele fica preso ali, não pode voltar para o ciclo, e acaba que a Terra vai se exaurindo. Então existem vários preceitos
que a permacultura segue, por exemplo, se você tem... Você precisa ter sempre 2 ou mais formas de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho na minha casa, o mesmo exemplo de sempre, eu tenho na minha casa a água que vem do encanamento da cidade. Tá, só que essa água que eu tenho do encanamento, se acontecer algum problema com esse encanamento, tá, eu vou construir a minha cisterna. E se acontecer alguma coisa com a minha cisterna, eu posso ter um poço. Então é sempre ter mais do que sempre ter mais elementos para cumprir uma única função. É bastante baseado na natureza, eu não estou conseguindo me recordar bem dos preceitos, porque são infinitos. Mas na prática, a permacultura, inclusive nas cidades, existem várias iniciativas em São Paulo. Posso citar alguma? Sim. Existe, para os amigos que queiram procurar, existe a Morada da Floresta, que é uma casa sustentável em São Paulo. Eles reciclam seus alimentos, eles produzem sua própria terra. Eles têm banheiros secos também, enfim, acontece a compostagem dos resíduos humanos, porque, por exemplo, as fezes humanas, elas só criam doenças se estiverem num meio úmido, de água, porque as bactérias patógenas são anaeróbicas, elas se reproduzem na água. Então, já começa num erro gigante você fazer suas fezes e dar descarga, gasta 30 litros de água para todas as fezes de todo mundo na cidade ficar concentrada numa única estação de tratamento, para depois ver o que vai fazer com isso. Já existe na Europa, desde a década de 40, um documento que estimula as pessoas a compostarem os seus próprios dejetos. Então, existe tecnologia muito simples e avançada para isso, e você cria a terra do seu próprio resíduo, das suas próprias fezes. Então, a Morada da Floresta tem esse sistema. Existe a Eco House também, Eco House na Tingui, que pode ser procurada. Existe a Casa dos Olons, que é Campo Belo. Existe o Centro Jacutinga. Todas esses que eu estou falando são casas que se utilizam da permacultura e são exemplos, são casas modelo de permacultura dentro da cidade. E, mais especificamente falando da área que eu conheço melhor, que é a agricultura, aí já entraria num outro âmbito. Mas o que acontece é que o alimento que a gente come, que vem de monocultura, ele não é estimulado pelos elementos, justamente esses elementos que faltam à terra por conta da monocultura e o uso excessivo de fertilizantes, para que o nosso corpo possa se compor biologicamente de uma maneira ótima. Então, grande parte das doenças e grande parte das deficiências e carências humanas hoje em dia é por conta de um solo fragilizado. Nosso corpo é feito de terra. Se a terra estiver fraca, o nosso corpo está fraco. Perfeito. Essa é uma possibilidade que está muito longe que das autoridades, porque para isso, para fazer que um país ou o planeta entre num sistema como esse, se necessitam ações públicas, ações políticas, e estamos longe disso. Mas não quer dizer de que as pessoas por si, como essa casa que você citou, sobre as coisas, sobre a agricultura, que sabemos, como também a agricultura orgânica, etc., que são iniciativas que podem ser aplicadas por cada pessoa. Esta é uma pergunta muito delicada, e pedimos a los espectadores que pensem que nós buscamos nas entrevistas a liberdade de opinião, que opinem livremente, que seus conceitos sejam colocados, porque as pessoas não podem viver fechadas a uma única ideia, a uma ideia, inclusive, muitas vezes já digerida e induzida para criar a alienação ambiental. Porque existe já uma teoria que se está discutindo, que se está avançando nisso, que é a educação para a alienação ambiental, onde o indivíduo é separado de seu conteúdo, como falou nosso colega Gabriel aqui,
de seu conteúdo humano, de fazer parte da biologia, de fazer parte do mundo que é totalmente de permanente comunicação e de interrelação e de internecesidade, porque um se necessita do outro, é no equilíbrio biológico que necessitamos no planeta. Que es esa, la biota no está composta só por la fauna y por la flora, la biota somos nós también la biota. Estamos de acuerdo? Com certeza. Entonces, la pergunta, eu costumo decir que es una pregunta cretina, porque es realmente muy lacerante lo que voy a preguntar. E vou perguntar isto porque você falou del 2009 que nós chegamos ao estágio de, desde esse ponto de vista de lo que existe e a forma como se distribui a alimentação, como se distribui o consumo, como se distribui a riqueza. Chegamos ao 2009. Eu diria que nós estávamos em 1950 nisso, mas não importa. Vamos a ir por tu. O que acontece se há uma reprodução permanente? Hay un aumento, así sea mínimo, hay un aumento de la población. ¿Qué acontece entonces? ¿Qué va a acontecer? Ya que você falou que está fundo do poço y no es de agua. ¿Qué puede acontecer? Por eso la pregunta es muy difícil. Por eso la pregunta es difícil. La pregunta es difícil porque todos necesitamos conocer. Porque nós temos várias gerações pela frente. Há filhos, há netos, e depois virão outros e outros e outros e outros. Qual é, então, o panorama que temos se não resolvemos ontem o problema? Nossa, que pergunta. Mas você explicou muito para fazer essa pergunta. É que é muito, né? Muito sistêmico, mas... bom... Vamos encontrar no fundo do poço uma fogueira? Não vamos incinerar no fundo do poço? Não sei. Eu tenho... Assim, a sua pergunta foi se realmente nada mudar. Se nada mudar. Se nada mudar. Se seguimos com isto do consumo, el consumo, el desenvolvimiento económico, el desenvolvimiento humano, la reproducción humana para el consumo. Tá, eu vejo que, assim, agora me usando um pouco dos 9 princípios de resiliência do planeta. Bom, existem 9 princípios fundamentais que atuam de uma forma sistêmica que o ser humano não poderia passar desses níveis para não chegar realmente num caminho sem volta. Bom, a constar seria a perda de biodiversidade, que tem muita importância na manutenção das cadeias alimentares, né, e isso influencia o ser humano tanto na questão do consumo do peixe, da carne, mesmo de vegetais que podem ser influenciados pela perda de biodiversidade. A acidificação do oceano pela extração de fosfato para a agricultura que vai para os oceanos e acaba junto com vários outros elementos poluentes, acidificando o oceano, que é extremamente importante na ciclagem de oxigênio da atmosfera. E o terceiro fator, que é o que eles focam mais, mas esse eu acho que é um dos menos importantes, que é o índice de carbono, de dióxido de carbono no ar. Então, bom, pensando nessa evolução desses 3 parâmetros que a gente já alcançou, só o monóxido de carbono ainda não está realmente alcançado, pensando nesse parâmetro, com a acidificação dos oceanos, algum tipo de vida que existe no leito oceânico ia progredir mais porque ele sobrevive desse elemento que é o H2S, hidróxido de enxofre, enfim, não lembro. Esse é um parecer bastante científico que já foi dado. Se essas bactérias se reproduzirem demais, porque o oxigênio que ocupava uma grande coluna da água no oceano está diminuindo cada vez mais,
dando lugar para esse tipo de bactéria. Essa bactéria ela geraria algum composto sulfúrico, que seria expelido, e isso aumentaria mais ainda o buraco na camada de ozônio e várias questões. Bom, já ficaríamos sem peixe, já teríamos um ambiente mais rarefeito de gases importantes para a nossa vida, bastante sistêmico. Mais o monóxido de carbono em excesso causando um efeito estufa que impediria o crescimento de células importantes para a reprodução da planta, dentre várias coisas. Ou seja, falta de peixe, de alimento, do mar. Uma atmosfera muito mais acidificada, com menos oxigênio. Falta de alimentos em geral, porque geraria chuva ácida e findaria também o desenvolvimento de muitas plantas, ainda associado à perda de biodiversidade, que engloba a perda de muitas espécies. Depois que uma espécie morre, acontece um desequilíbrio que todas elas morrem. Então, a primeira coisa que aconteceria, no meu parecer, é uma grande crise que eu digo aí, na melhor das hipóteses, já está acontecendo, mas de 5 a 10 anos. Vai haver muita dificuldade de se conseguir água limpa e alimentos bons, principalmente por causa dessa mudança de época de chuva e tudo mais. Então, a primeira coisa que nos afligiria seria a dificuldade de alimentar, dentre várias outras questões e guerras que começariam por causa disso. Bom, então, o telespectador está agora mais consciente dessa situação e ele ia pedir um recado para Gabriel. Nosso tempo está esgotado, mas pode dar um recado à nossa população, a nossos telespectadores, para evitarmos esse caos. Porque chegaríamos a um caos. Um grande caos. Um grande caos. O meu recado é rápido. Meu recado é o seguinte: gente, vamos olhar para dentro, tá tudo dentro. Vamos cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa alimentação, cuidar da forma com que respiramos. Só isso, automaticamente, a mudança que queremos para o mundo, começando dentro de nós mesmos, pegando aí o Gandhi, isso naturalmente já vai para o mundo. Então, vamos cuidar da saúde. Muito bem. Eu agradeço, Gabriela, feito uma verdadeira, deu para nós uma verdadeira aula, e espero vocês na próxima sexta-feira, às 16 horas, em Conexão Ambiental. Perguntas, críticas, sugestões. Estamos recebendo muitas pessoas que querem participar também deste programa. Estamos recebendo, inclusive, técnicos, cientistas, que querem participar de nosso programa. No rodapé deste programa você tem nosso link de comunicação, nosso site, tem vocês nosso e-mail, e tem o deste canal. E a próxima sexta-feira, por la uptv.com.br, estaremos com uma nova entrega de conhecimento, de críticas e de elogios. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.